que vós foi entregue pelo determinado conselho de presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja confundido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha alma exultou, e a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Viste-me, fizeste-me conhecidos aos caminhos da vida, com a sua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre vós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do seu fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria Cristo, para sentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, de que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que a vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: dize o Senhor ao meu Senhor: assenta à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram os seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Aleluia. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos criam, e todos que criam andavam junto, e tinham tudo em comum. Aleluia! Vendiam as suas propriedades, e fazendo repartir com todos, segundo a cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Pode se assentar, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, aleluia, e irmãs, nós vamos para um texto da palavra do Senhor Jesus. E esses textos que nós estamos narrando para os irmãos, aleluia, segundo a palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós estamos narrando uma palavra que veio
segundo a direção do Espírito Santo sobre as vidas que se encontravam naquele lugar, aleluia, ali onde nós sabemos, aleluia, que veio, aleluia, a descida do Espírito Santo. Ali na festa de Pentecoste, nessa festa de Pentecoste, aleluia, a festa de Pentecoste, para você que não sabe, ou que você quer entender, ela durava 7 semanas. Nessa festa de Pentecoste, os discípulos estavam reunidos, todos eles, e estavam dentro, aleluia, do cenáculo, estavam dentro do templo, eles estavam reunidos em Jerusalém, e ali tinha 120 almas, tinha 120 pessoas, e todas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Todas começaram a falar em novas línguas, todas começaram a ser usadas por Deus. Mas ali, aleluia, como nós estamos comentando nessa noite, nesse culto, aleluia, tinha aqueles que estavam de fora, olhando e observando. E aqueles que estavam de fora, olhando e observando, eles começaram, aleluia, a dizer que os apóstolos e aqueles irmãos que foram cheios do Espírito Santo estavam embriagados ou estavam cheios de mosto, estavam cheios de vinho. E o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele não é fofoqueiro, ele não precisa fazer intriga de ninguém, não precisa usar a boca de ninguém para falar de ninguém. Ele falou e alertou a Pedro: Pedro, todos estão dizendo que vocês estão embriagados. E Pedro, com autoridade e com ousadia do Espírito Santo de Deus, disse assim: irmãos, esses homens não estão embriagados, esses homens não têm bebido bebida forte ou vinho, não têm bebido nada, mas eles estão cheios da presença e cheios do Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia, Jesus. Nós começamos a entender, aleluia, que o povo, aleluia, estava alegre, que os discípulos estavam alegres, e aqueles que estavam reunidos com eles se alegravam também, porque o Espírito Santo desceu, abrangiu seus corações e as suas vidas. Mas aquele povo que tinha na volta, aleluia, israelitas, judeus, pardos, aleluia, egípcios, romanos e todas as nações que começaram a entender e viram eles falar em outras línguas, começaram a ficar surpreendidos, porque eles falavam da língua, as suas próprias línguas. E nós começamos a entender, aleluia, que o Espírito Santo de Deus, ele começou a ser derramado depois, aleluia, que Jesus Cristo subiu para a sua glória. Começamos a entender, aleluia, que quando Jesus foi crucificado, aleluia, e no terceiro dia ressuscitou e subiu-se ao céu, aleluia, glória a Deus. Depois de 40 dias, aleluia, que ele andou com os discípulos, e depois, aleluia, que foi derramado o Espírito Santo de Deus, que era a promessa sobre a vida dos apóstolos. Era a promessa sobre a vida daqueles que seguiam a Jesus, daqueles que adoravam a Jesus. Era a promessa. E quando Jesus promete na minha e na tua vida, ele é fiel para cumprir. Aleluia. Aí eu e você não ficamos decepcionados, eu e você não ficamos enganados. Aí não é profecia de mentira, aí não é profecia de falso profeta, é profecia do verdadeiro profeta, do verdadeiro Messias, que não enganou e não deixou-se ser enganado, mas sempre falou a verdade que libertava, a verdade que transformava e a verdade que salvava. Assim, desse jeito, dessa forma, Jesus falava. Desse jeito, meus irmãos, aleluia. Então, quando o Espírito Santo desceu, aleluia, e aqueles homens começaram, aleluia, a duvidar, aqueles homens começaram a ter um coração endurecido, como as pessoas muitas vezes olham para a minha vida e para a tua vida, e não começam a entender, não entendem, assim, como é que Jesus mudou e transformou a vida desse homem? Como é que Jesus mudou e transformou a vida dessa mulher? Eu não acredito. Não pode ser. Não é desse jeito. Aqueles homens estavam do mesmo jeito, da mesma forma. Só que nós não entendemos dessa maneira. Aleluia. E nós muitas vezes não falamos: vem para cá que eu vou te apresentar o Jesus que eu tenho na minha vida. Vou te mostrar o Jesus que eu conheci. Vou te mostrar o Jesus que transformou a minha vida. Muitas vezes nós não falamos. Muitas vezes é mais fácil, aleluia, nós deixar de lado, nós deixar abandonado,
nós deixar desamparado e estender a mão. Aleluia. Mas Pedro não perdeu a oportunidade. Pedro começou a falar com aqueles homens. E começou a instruir aqueles homens segundo o Evangelho de Cristo. E começou a falar para eles: olha, aleluia, vocês têm que começar a entender. E vocês têm que compreender, aleluia, aleluia, que esse mesmo Jesus que vocês crucificaram, que foi crucificado por mão de injustos, esse mesmo Deus ressuscitou. E quando Deus ressuscitou, Ele pôs na sua destra poder, Ele pôs autoridade no nome do Senhor Jesus. E sobre o nome do Senhor Cristo vai ser feito sinais, vai ser feito prodígios e maravilhas. Aleluia. E aqueles varões que se levantaram, que muitas vezes se levantam contra nós, muitas vezes não entendem que nós transformamos nossas vidas e nós não falamos do Evangelho de Cristo, ou não apresentamos Jesus para eles, eles não têm conhecimento. Mas aqueles que conheceram Jesus através da voz de Pedro, e que Pedro estava falando, e aí houve um arrependimento das suas vidas, porque compungiu o seu coração. Quando compunge o coração do homem e da mulher, arrependimento. Irmãos, arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de vida. Arrependimento te arrepende de tudo que tu fez de errado e deixa para trás. Tu não quer voltar mais no erro, tu não quer viver mais no erro, tu quer viver uma vida em transformação, uma vida mudada. Tem pessoas que pensam que remorso é arrependimento. Remorso te arrepende assim, ao fim da errado hoje, mas amanhã faz de novo. Não é liberto. Remorso é diferente de arrependimento. Arrependimento, aleluia, tu confessa e deixa o teu pecado. Tu deixa a transgressão, tu quer uma nova vida com Cristo. E esses homens, aleluia, ouvindo que Pedro estava falando no discurso de Pedro, aleluia, eles entenderam, aleluia, que estavam questionando coisas, aleluia, que principalmente, aleluia, as coisas que estavam questionando e estavam levantando contra os discípulos, aleluia, quando o povo estava reunido ali, eles estavam errando. Por quê? Caiu-se no arrependimento e compungiu-se os seus corações. E eles perguntaram para Pedro, presta atenção, eles perguntaram para Pedro e para os demais discípulos: que faremos, varões e irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos. Arrependimento, arrependei-vos, deixa o pecado. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ali nós começamos a entender que ali nasceu a igreja primitiva. Porque até então não tinha igreja, meus irmãos. Jesus andava em Cafarnaum, Jesus andava na Galileia, Jesus andava em tudo que é lugar, mas não tinha igreja. Tinha templo e cenáculos. Não tinha igreja. Jesus não pregou para os maiorais. Jesus primeiro pregou nas margens marítimas, para os necessitados, onde havia coxo, onde havia paralítico, onde havia cego, onde havia mudos. Jesus ia fazer milagres. Começou a pregar, aleluia, primeiramente para as pessoas de baixo escalão, aleluia, para as pessoas pobres, porque Jesus disse que veio para os pobres, Jesus veio para os doentes, e assim ele ensinou os seus discípulos a fazer do mesmo jeito e da mesma forma. Aleluia. Do mesmo jeito, da mesma forma. Depois Jesus foi pregar com as autoridades. Depois Jesus foi debater com os fariseus, com os escribas, com os saduceus. Jesus começou a entrar nos templos daí, para começar a ensinar o povo e entender que havia que ter uma mudança e uma transformação e um arrependimento nas suas vidas para encontrar salvação. Aleluia, Jesus. Sabe o que eu quero dizer para mim e para você? Quando nós encontramos Jesus, recebemos Jesus, a minha e a tua vida tem que ter uma mudança. Tem que ter uma mudança. Que nós encontramos com o Senhor da glória, com o Deus verdadeiro, que é vivo. Se você não entende, comece a entender. Nós servimos a um Senhor onisciente, onipotente e onipresente. Nós estamos cultuando Ele aqui. Tem irmãos que nós temos cultuando também. Ele também está lá. Ele também está lá. E ali começou a nascer, aleluia, a igreja primitiva. Ali eles começaram a andar tudo em comum acordo. Tudo compreender e entender que eles tinham que adorar Jesus. Aleluia, em unidade, numa só fé, num só Espírito. Por quê, meus irmãos? Porque a igreja tinha que crescer.
muito em se você começa a entender, aleluia, e ver no mundo espiritual e não ver no mundo de hoje. Se você pegar e abrir um canteiro na sua casa e cavar e largar ali só alface, vai nascer só alface. Se largar só couve, vai nascer só couve. Mas tem que semear para que veja crescimento. Aleluia, Jesus. Para que cresça. Tem que semear. E os discípulos ali começaram a semear no povo. E os discípulos começaram a lançar a palavra. E começou a ter crescimento. A igreja começou a crescer. A igreja primitiva começou a crescer. A doutrina começou a ser anunciada. E almas começaram a voltar-se para Jesus. Para encontrar salvação de vida eterna. De vida eterna. Aleluia. E o povo crescia. E a igreja se enchia. Através do quê? Através da unidade. Através de estar unido. Não dissensão. Não acusação. Não culpas. Não nada. União. 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 A igreja cresce na união. A igreja cresce na graça. A igreja cresce no conhecimento de Jesus Cristo nas nossas vidas. A igreja começa a crescer, meus irmãos. Começa a crescer. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele faz a promessa para nós. Ele deixou essa promessa para os discípulos também. Quando houve, aleluia, e ele começou a dizer assim, olha, e ele começou a falar assim, olha só, porque a promessa, aí começa a mostrar de entender, a promessa veio para mim, a promessa veio para o meu filho, a promessa veio para os meus parentes, de longe, de perto, veio para nós, a promessa. Ele disse assim, mas pastor, como é que veio a promessa? A maior promessa de Jesus morreu por mim e por você. Aleluia, Jesus. Quem prometeu salvação de vida eterna para você? Foi o pastor Ana? Foi o pastor Éder? Não foi. Foi o pastor Roberto? Não foi. Foi a irmã que prometeu? Promessa de salvação de vida eterna para você? Não foi. Quem fez a promessa? Jesus. Promessa de salvação de vida eterna. Então a promessa foi feita para mim e para você. Agora eu quero que você entenda que eu e você não tinha parte de salvação. Eu e você não fazia parte desse povo feito da promessa de salvação. Nós éramos de longe. Nós éramos de longe que nem conhecia Jesus, que nem sabia que Jesus era Salvador. Mas quando nós entendemos e temos Jesus como Salvador das nossas vidas, nós se aproximamos de Jesus, temos conhecimento de Jesus e começamos a adorar Jesus. Para quê? Porque nós temos a promessa de salvação e de vida eterna. Aleluia, Jesus. Promessa do Senhor Jesus. E sabe o que eu vejo no Evangelho de Cristo, no Evangelho de salvação? Eu não vejo promessa que eu vou ter uma casa de 3, 4 andares. Eu não vejo promessa que eu vou andar de Ferrari. É verdade. Eu não vejo promessa nada para esse mundo terreno. Eu vejo promessa de vida eterna. Não vejo nada. Porque senão Jesus diz assim, olha, eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu sou o Rei da Glória. Mas eu deixei tudo lá. Vim aqui. Aleluia, nasci numa manjedoura. Aleluia. E hoje eu digo assim, tem homens assim que quer seguir Jesus. Jesus diz assim, olha, teve um que dizia para ele assim, olha, eu vou seguir esse, olha, o Filho do Homem. Aleluia. Não tem lá a sua cabeça. As raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem lá a sua cabeça. Quer dizer que Jesus, ele abriu mão de tudo. Abriu mão de tudo. Para ser sacrificado por mim e por você. Para nos dar a salvação da vida eterna. Agora olha para você. Olha para mim, irmão, todo dia. O que eu tenho deixado? O que eu tenho abrido mão da minha vida? Para alcançar essa salvação da vida eterna? O que eu tenho deixado? Para mim ter essa salvação da vida eterna? O que eu tenho abrido a mão? Para ter essa salvação da vida eterna? O que eu tenho deixado? Eu pergunto para Jesus, meus irmãos, sobre a minha vida. Eu pergunto a minha vida para Jesus. A vida do irmão, a vida da minha esposa, não pergunto, a minha vida. A minha vida com Jesus. Jesus, se tu vir buscar hoje, estou preparado para ir para a glória contigo. Nós temos que estar preparados para ir para a glória. Vai para a glória com Jesus. Não temos que se preparar, nós temos que estar preparados. Cada dia é uma preparação.
Hoje pode ser o nosso último culto. Hoje pode ser o último dia que nós podemos ter a oportunidade de adorar Jesus Cristo, de exaltar Jesus Cristo, reconhecer Jesus como Salvador, deixar o erro, deixar o pecado, deixar a transgressão e aceitar Jesus como Salvador dessas vidas. Mas o outro problema que nós temos hoje, Jesus está aqui. Ele está aqui, de braço aberto, esperando nós. Não é você, Ele está esperando nós. Nós. Está de braço aberto esperando nós. Ele quer nos envolver. Ele quer nos abraçar. Ele quer nos ensinar. Ele quer que nós sejamos filhos dele. Filho da obediência. Que nós fugimos dessa geração perversa. E começamos a ter uma nova geração. Geração eleita. Povo adquirido. Sacerdócio real. Povo santo do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Eu pergunto para mim e para você, no mundo que eu estava lá fora, de que povo que eu era? Povo que eu era se eu não sabia Jesus. Eu não tinha direito a nada. Eu não era herdeiro de nada. Nada. Só tinha condenação. Só tinha culpa. E a minha vida se caminhando para o inferno. Mas quando eu encontrei Jesus, eu encontrei o caminho, a verdade e a vida. Eu encontrei que eu precisava, mas minha alma estava sedenta. Aleluia. E quando nós temos sedento, angustiado, atribulados, sofridos, enfermos, nós se corremos aos pés do Senhor Jesus, se aproximamos de Jesus e dizemos: Jesus, faz um milagre na minha vida. E Jesus, pela sua misericórdia, faz. Pela sua misericórdia. Mas Ele tem muito mais para fazer em nossas vidas. Ele não quer só curar nós. Ele não quer só libertar nós. Ele quer nos dar salvação de vida eterna. E a salvação só vem pela obediência ao Senhor Jesus. A salvação só vem numa mudança de vida. Uma transformação de vida ao Senhor Jesus. Salvação. Salvação, meus irmãos. Salvação, nós queremos salvação. E começamos a entender como Pedro começa a dizer para o povo assim: olha, vocês estão entendendo? Davi era profeta, Davi era rei, e ele viu Jesus diante dele. Ele viu o seu Senhor diante dele, na frente dele. E Davi não subiu aos céus, mas Davi, aleluia, viu o Cristo vivo, o ressurreto nos céus. E Davi disse assim: olha, o meu Senhor, ele vai morrer, mas ele não vai, aleluia, ele vai ser crucificado, ele vai morrer, mas o corpo dele não vai para o Hades. E a terra não vai comer a sua carne. Ele não vai apodrecer a terra. Davi falando isso. E Pedro começou a falar. Esse mesmo Jesus. Aleluia. Jesus de Nazaré. Eu estou falando para vocês que ele não vai ver corrupção a sua carne. Que ele não vai ficar no Hades. Mas que ele subiu. Ele subiu. Ele subiu. Jesus não desceu. Ele subiu. Jesus desceu para pregar o evangelho àqueles que estavam no inferno e presos à morte. Ele tomou a chave do inferno e da morte, da mão de Satanás. Ele tomou. Ele tomou a chave. Ele tomou a chave. Ele está garantindo para mim e para você, meus irmãos, a salvação de vida eterna. Ele tomou. Imagina, meu irmão, minha irmã, nesse mundo de hoje, as lutas, as dificuldades que tem. Eu quero que você entenda o evangelho de Cristo verdadeiro da cruz, que ele vai falar daqui. Satanás não está solto, Satanás está preso, trancafiado ainda. Quando ele for solto, vai vir a destruição mesmo, em massa. Ele não está solto ainda. Não. Hoje eu e você vemos sofrimento, vemos pessoas escravizadas na droga, no crack, vemos escravizadas na prostituição, na cocaína, vendo pessoas roubando latrocínio, mas não é Satanás. É os adeptos deles que tomam conta dessas mentes, desses corpos, para praticar esses atos. Não são as pessoas de si de boa vontade. São tomados, que eles deixam o inimigo entrar na sua mente, na sua vida. Como nós outrora deixava acontecer. Nós deixávamos de descer dessa forma também. Nós deixávamos.
Mas pela misericórdia de Deus nós cansamos daquela vida. Nós olhamos assim, nós estamos sendo escravizados, estamos sendo espancados, estamos sendo surrados. O que nós estamos perdendo, o que nós estamos deixando, a vida nossa não está sendo uma vida boa mais. E procuramos algo para nós. Procuramos refúgio em quem? No Senhor Jesus. Procuramos refúgio em Senhor Jesus através de alguém que anunciou para nós: olha, eu te amo, Jesus te ama, vai lá buscar Jesus. E mesmo nós arrependidos, nós vamos lá. E Jesus começa a conhecer o nosso coração, trabalhar nossas vidas. E vê que nós compungimos o arrependimento de nossas vidas, começa a nos transformar. Porque Jesus manda nós vir do jeito que nós estamos. Mas não é para permanecer do mesmo jeito, é porque é uma vida mudada, meus irmãos. Mudança, transformação. Algo novo para nós. Jesus promete algo novo. Não é para nós voltar ao seu velho homem, é para nós ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Diz que o velho morreu, nasceu uma nova criatura em Cristo Jesus. O pensamento que eu tinha antes não posso ter. O desejo e a vontade que eu tinha antes eu não posso ter mais. Já morreu, não existe mais na minha vida. Eu tenho que ter o desejo e vontade de buscar Jesus, de adorar Jesus, de exaltar o Senhor nos Cristo. Isso que nós temos que ter, meus irmãos. Isso que nós temos que conhecer o Evangelho de Cristo, salvação e vida eterna. O Evangelho verdadeiro. Pedir para o Senhor Jesus: muda minha casa, muda minha família, muda meus parentes, transforma a vida, Jesus. Pedir para o Senhor Jesus. E Ele faz. Eu e você não podemos fazer nada, mas Jesus pode fazer tudo em nossas vidas. Sabe por quê? Se você não sabe, comece a entender. Em Lucas capítulo 1, e versículo 37, nós servimos ao Deus do I. Deus do I. O que é impossível para mim e para você é possível para Ele. Mas é um mistério, né? Todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Por quê? Porque o seu coração está cheio de Jesus. Porque a palavra de Deus fala que o nosso coração, a nossa boca profética, o coração está cheio. Por isso nós temos que entender, meus irmãos. Entender o Evangelho de Cristo. O Evangelho de salvação de vida eterna. Do qual nós estamos anunciando, do qual nós estamos falando. Aleluia. Salvação de Jesus Cristo. Que veio de Jesus Cristo nas nossas vidas. Salvação de vida eterna. Quão maravilhoso é que Jesus possa transformar todas as vidas. E todas podem aceitar Jesus como Salvador. Todas podem aceitar. Porque todos têm livre-arbítrio de aceitar ou não aceitar, de querer ou não querer. Ninguém pode pôr culpa em ninguém. Ninguém pode dizer que não tem oportunidade de aceitar Jesus como Salvador. Ninguém. Ninguém de nós. Não vai se achar ninguém por inocente. Ninguém pode dizer que não escutou, que não ouviu. Ninguém pode dizer. Todos escutaram, ouviram a falar do Evangelho de Cristo, do Evangelho de salvação de vida eterna. Assim, meus irmãos, nós temos que ter esse Evangelho em nossos corações, nós temos que ter em nossas vidas. Sabe por quê? De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra. Os que recebem de bom grado a palavra são batizados, que é a transformação para as suas vidas. Aleluia! E todos, aleluia, criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles criam, confiavam, aceitavam Jesus, tinham tudo em comum nas suas vidas. Comum, eles tinham Jesus, apresentavam Jesus, falavam de Jesus, discursavam sobre Jesus e sobre salvação de vida eterna. E tinha tudo em comum. Tinha tudo em comum. Oravam, comiam nas suas casas. Aleluia. Davam um bom testemunho e caíram na graça do povo. E o Senhor acrescentava as almas que se salvaram na casa de oração. É Jesus que faz a obra, não é Jesus? É Jesus, meus irmãos. Através de nossas vidas no altar com Cristo. Através da nossa vida com obediência ao Senhor Jesus, é Ele que faz. Ele que faz. Por isso que nós temos que entender, aleluia, que nós chegamos aqui para aprender com Jesus, receber de Jesus Cristo a salvação sobre nossas vidas. Aqui nasceu a primeira igreja, meus irmãos. Pode procurar de Gênesis e Apocalipse. Aqui nasceu a igreja. Aqui. Antes não tinha igreja. Aqui nasceu a igreja. A igreja primitiva. Aqui nasceu. A igreja que ensinou a amar a nós, ao nosso próximo, como a nós mesmos. A igreja que ensinou a adorar só um Deus, só Jesus Cristo de Nazaré. A igreja que ensinou a idolatria. A igreja que nós entender que só tem um Deus acima de tudo e acima de todos, que é Jesus Cristo de Nazaré.
Aqui nasceu a igreja, como o apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 9, versículo 9 e 10. Diz assim, que todo o poder foi dado ao Senhor Jesus, nos céus, na terra e embaixo da terra. E que todo jeito se dobrará, e toda língua confessará, que só Jesus Cristo é Deus. Só Jesus Cristo é Deus. Então nós temos que entender, aleluia, que nós adoramos Deus de verdade, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nosso Deus não precisa carregar, que nem muitas pessoas carregam, um lado, o outro, ou põe no pescoço. Não, nosso Deus é vivo. Nosso Deus, aleluia, os olhos dele são como se fosse de chama. Nosso Deus, os ouvidos dele não estão agravados, que não possam ouvir nossa oração. O nosso Deus, as suas mãos não estão, aleluia, aleluia, tramadas, nossas mãos dele não estão encolhidas, para que não possa nos abençoar. Nosso Deus, nós não precisamos fazer posição. Nosso Deus está dentro de nós. Nós não somos porta-voz, nós somos anunciadores do Evangelho, nós andamos com Ele. O Deus que nós servimos, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Faz, meus irmãos, relampear no ocidente até o oriente, que faz um trovão, nós escutar aqui na terra. Só nosso Deus que faz isso. Só nosso Deus que faz isso. Ninguém consegue fazer isso. Só nosso Deus que acalma a tempestade. Só nosso Deus que diz assim: acalma-te mar, aquieta-te mar, acalma-te vento. Só nosso Deus que acalma a tempestade em nossa vida. Só nosso Deus que acalma a luta em nossas vidas. Só nosso Deus que muda a nossa situação. Só nosso Deus que tira a dificuldade da nossa vida. Só nosso Deus que cura a enfermidade. Só nosso Deus. Só Jesus Cristo de Nazaré. Esse é Deus verdadeiro. E eu tenho algo muito importante para dizer para você. Esse não muda, nunca mudou. Esse nunca me decepcionou. Esse nunca me abandonou. Esse nunca me deixou entristecido. Esse nunca me deixou magoado. Não. Não. Porque eu aprendi na sua palavra que a palavra dele é como uma espada de 2 gumes. Que ela corta em mim, cicatriza em mim, corta em você, cicatriza em você. E ela é vida. Ela é vida. Ela é vida. Ela é vida. Porque em Hebreus capítulo 4, versículo 12 fala que a palavra do Senhor Jesus, ela é mais penetrante que a espada de 2 gumes. E ela entra e decide o meu e o teu pensamento. Ela vai entre as juntas, as medulas e os ossos. Ela tira toda a má intenção do coração nosso. Mas ela é vida e eficaz. Vida para nós. Vida, meus irmãos. A palavra traz vida para nós. Vida, vigor. A palavra. Assim nós temos que entender a palavra do Senhor Jesus sobre nossas vidas. O Senhor veio trazer vida para mim e para você. Vida nesse tempo e vida na vida vindoura na volta dele. Vida do Senhor Jesus. Ela é viva e eficaz. Viva. Ela não deixa eu e você morto. Ela não deixa eu e você ficar dormindo. Ela nos dá força para caminhar. Ela nos dá força para batalhar. Ela nos dá força para vencer. Ela é viva. Temos que entender, meus irmãos, o Evangelho de Cristo. O Evangelho de salvação de vida eterna. Assim nós temos que falar, meus irmãos. Não podemos se entristecer. Não podemos se sentir muitas vezes decepcionados. Não decepciona com ninguém. Nem fica decepcionado com ninguém. Porque o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, aleluia, que se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo não tiver vestir, dá de vestir. Fala, mas não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. Aleluia, Jesus. Isso é o dever do cristão, não é obrigação, é dever nosso. Que muitas vezes falta o conhecimento a trazer ao nosso coração e aprender esse dever. Não é obrigação, dever nosso. Dever nosso. Não é obrigação, é dever. Não é obrigado a amar ninguém. O dever teu é amar todos. Em Hebreus, capítulo número 12, e versículo 14,
diz que é para nós buscar a santificação. Procurar ter paz com todos, a santificação. Se nós não tiver, nós não vamos ver a Deus. Nós só tiver a paz e a santificação, nós vamos ver a Deus. Vamos ver a Deus. Então quer dizer que não interessa, tem que ter paz com todos. Tem que ter paz. Porque quando tu tem paz, tu transmite a paz. Quando tu tem alegria, tu transmite alegria. Isso só vem do Senhor sobre nossas vidas. Não é peso, não é acusação, não é culpa, é alegria e paz. Transforma em libertação as vidas, libertação as almas. E quem começa a fazer isso é o Espírito Santo na minha e na tua vida. É o Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Começamos a entender a palavra do Senhor Jesus. E começamos a adorar Jesus Cristo de Nazaré. E começamos a se colocar na posição e esperar que os dons do Senhor Jesus venham sobre nossas vidas. Venham sobre nossas vidas. Que é a promessa do Senhor Jesus. É a promessa sobre nós. Os dons espirituais. Dom, meus irmãos. Os nossos dons. Dom de língua. Dom de variedade de língua. Dom de visão. Dom de discernimento de espírito. Dom de cura. Dom de libertação. Dom de profecia. Dom de maravilhas. E o que não pode faltar na minha vida, na tua vida, e vai seguir sempre. O dom do amor. Não cessa. Dom do amor. Isso é de Jesus sobre nossas vidas. E nós temos que buscar de Jesus para nossas vidas. Aprender com Jesus nossas vidas. Você imagina se Jesus não tivesse misericórdia de nós, onde nós estaríamos? Sem chance de salvação. Sem promessa de vida eterna. Mas Jesus teve misericórdia de todos. Mesmo crucificado pelo povo injusto. Ele disse assim: Pai, perdoa, que não sabe o que fazem. Que amor é esse, né? E que muitas vezes nós não entendemos esse amor de Cristo, né? E dizemos que amamos Jesus e não conseguimos amar o nosso irmão. Dizemos que conhecemos Jesus e não conseguimos perdoar nossos irmãos. Digamos que temos intimidade com Jesus, mas não conseguimos andar com o irmão. Não é verdade? É verdade, né, meus irmãos? Estão entendendo que Jesus ensina nós de uma forma diferente? De uma forma que nós compreendemos ele, e que nós possamos passar também para os nossos irmãos, para os que estão necessitados de aprender com Jesus. Isso é o Evangelho da cruz. O Evangelho de salvação para a minha vida e para a sua vida. Este Evangelho nós temos que ter em nossos corações. Amém, irmãos? Essa palavra eu tinha para deixar para os irmãos e para a minha vida também nessa noite. Aleluia. Para mim e para os irmãos. Que o Senhor Jesus.